Gravura. Começando por entender aquilo que é a gravura, trata-se nada mais que uma imagem elaborada com o recurso de uma placa de impressão gravada, que se trata então da matriz. O padrão gravado retém a tinta usada para imprimir a imagem. Existem vários tipos de impressão e diferentes maneiras de se produzir as matrizes. O processo básico é gravar a imagem numa matriz, aplicar a tinta, limpar de forma a que a tinta permaneça apenas nas linhas gravadas e, em seguida, pressioná-la no papel para produzir uma impressão de imagem. A confecção da matriz pode ser realizada com recurso a diversas superfícies, como madeira, pedra ou até metal. O design é criado na matriz, trabalhando a superfície plana com ferramentas ou produtos químicos. A matriz, então, é pintada a fim de transferi-la para a superfície desejada. História da gravura. A gravura é uma das formas de arte mais antigas. Desenhos gravados foram encontrados em ossos pré-históricos, pedras e paredes de cavernas. A técnica remonta aos sumérios, há vários milhares de anos, sensivelmente 3000 a.C., que gravavam desenhos e inscrições em selos cilíndricos, geralmente feitos de pedra que, sobre placas de argila macia, deixavam impressões em relevo. Mas, embora estes exemplos provenham do ato de gravação, não são, contudo, estampas gravadas num suporte e transferidos para outro. A primeira reprodução de um suporte de madeira para o outro, de natureza distinta, efetuou-se no ramo da estampagem de tecidos. Foi na Índia, na Pérsia e na China que se praticou pela primeira vez este tipo de reprodução. Usavam para fazer grandes tábuas esculpidas em relevo para estampar os tecidos. Universalmente, foi a China o primeiro país a talhar gravura para a ilustração de livros. Os primeiros livros chineses datam do século VIII e os islâmicos do século X. Na Europa, o papel surge no século XI, sendo introduzidos pelos vários árabes. No Ocidente, desde o século XII, os monges copistas ilustravam os manuscritos em pergaminho com valiosas iluminuras e decorações das capas de madeira com pedras preciosas, fazendo do livro uma joia. Um livro demorava anos a ser feito e a sua produção, até ao século XIII, era exclusiva dos mosteiros. Tendo então já um contexto de gravura, vamos começar por abordar os mestres da gravura. Abordando um pouco de mestres de gravura, esses mesmos são todos considerados artistas dos séculos XV ao século XVIII, até 1830 mais ou menos, que se iniciou a arte da gravura dentro da tradição ocidental. As principais técnicas utilizadas nesse período foram a xilogravura, a gravura em metal e a água forte. Eram as principais técnicas mais utilizadas. Em tecido, pois, era invulgar realizar gravuras em papel. Muitos artistas europeus, como Albrecht Dürer, Rembrandt e Francisco Goya, trabalharam com gravura. À época, estes artistas ganharam fama devido aos seus trabalhos de gravuras, que eram mais populares que pinturas. Atualmente é o contrário. Conhecemos estes nomes devido às suas pinturas, pois, por razões de conservação, as gravuras são protegidas e raramente expostas. Johann Sadeler. Johann Sadeler foi um desenhista, gravador e editor. Nasceu em Bruxelas, numa família de gravadores, e mudou-se para a Etiópia. Em 1572, foi admitido no Grêmio de São Lucas, executando gravuras em metal. Percorreu muitas cidades na Europa para aprimorar a sua arte, na qual era interessado em temas históricos, retratos e paisagens. Em 1587, foi nomeado gravador do corte de Duque Guilherme V, na Baviera. Colaborou com Martin de Vos, um dos mais procurados designers de impressão da época. Juntos, projetaram e executaram um projeto histórico que iria apelar aos gostos estéticos e práticos espirituais do Duque Guilherme. O fruto da colaboração, uma série gráfica ricamente detalhada, conhecida como Imago Bonitatis, traça a criação do mundo por Deus, nas correspondentes nas paisagens do paraíso, diversamente ilustrado com criaturas vivas. As 7 gravuras da série correspondentes aos 6 dias de criação, conforme descrito no Antigo Testamento, o último dia, foi dividido em 2 impressões separadas. Várias das gravuras da série retratam com precisão diferentes espécies de pássaros, peixes, répteis e animais. Uma realização impressionante, dado que o artista se especializou em representação de animais. Por exemplo, a impressão O Sexto Dia de Criação, a criação de Adão e Eva, mostra espécies domesticadas como cavalos, lebres,
cães e ratos, que aparecem ao lado dos animais exóticos, descobertos mais recentemente, como o rinoceronte, camelo e até o lama. Dentro da série, os animais são agrupados mais ou menos de acordo com os ambientes naturais. Sadler gravou cerca de 560 etapas, publicou 90 e com o irmão mais velho conseguiu publicar 200 a mais. Morreu provavelmente em Veneza por volta de 1600. Contando então um pouco da história de Sadler. Noël Garnier foi um arifes e gravador que viveu no século XV até meados do século XVI. É considerado um dos mais antigos gravadores franceses e as suas gravuras são raríssimas. São executadas num estilo arcaico. Entre elas, salientamos 4: Vênus, Júpiter, Diana e Apolo dançando com as musas, encontrando estas obras na Real Biblioteca.